Oi, gente, tudo bom? João falando aqui, dando continuidade, né, nosso projeto tão amado da Agro dos Pensadores. E a temática de hoje, ela é um dos pilares que constrói o IPRED como um todo, né? Eu digo muito que toda vez que a gente vai apresentar o IPRED, a gente sempre fala nesse pilar que parece estranho para a maior parte das pessoas, mas para a gente ele é um concreto, na verdade, é aquele que nos sustenta. A estética, né? E não só a estética como um lugar comum, mas a estética como uma ferramenta de desenvolvimento. E é lógico que eu não tinha como começar essa temática sem apresentar esse grande pensador, mas eu sei que ele é apaixonado por mitologia, como eu também sou, e eu tenho que parafrasear Platão no sentido do quê, né. Platão dizia, né, professor, que estética, né, não é, só o estudo do bonito ou do belo, ou muito menos sobre o gosto pessoal, né. Ele dizia que a estética mesmo, né, tá ligada ao mundo das ideias, né, na essência, né. Talvez até o processo de chegar ao que ele falava, né, da ponte para chegar até a alma, talvez isso para Platão seria estética, né. Mas, fora Platão, o nosso pensador aqui é um cara também muito intrigante, estimulante e potente. Muito obrigado por você estar aqui, professor Carlos Velasco, é uma honra Quem te agradece receber sou eu. aqui. Muito bom dia. Professor, para começar a nossa interação aqui na Ágora dos Pensadores, eu queria primeiro de tudo, muito antes de perguntar o que é estética, porque quando a gente traça a tua trajetória, filosofia, mitologia, história da arte, enfim, tantas áreas, né, É. e te formam como professor, como Carlos Velasquez. E eu quero te perguntar como essa estética, ela te perpassa, ela te cruza, né, de alguma forma, e como áreas que, como a gente estava bem conversando, que parecem distintas, elas se ligam de alguma forma nessa estética. Olha, João, se alguém me perguntasse hoje se eu recomeçasse tudo, né, escolheria de novo minha profissão, que eu sou músico, né, minha Uhum, profissão mesmo central, a formal, certo? Eu, sem dúvida, faria tudo igual. legal. Escolheria músicas de novo, tá? Porque se música não dá dinheiro, se não é bem uma profissão, se é uma coisa aí de gente que não encontrou mais nada na vida, não acredito nada disso. Eh, eu cada vez estou mais convencido que escolhi a música, porque, em seu sentido etimológico, né, mais Aham, literal, são os assuntos das musas. E verdade. mitologicamente, os assuntos das musas são, todos se dirigem a um único objetivo, que é a articulação das partes, né, da cisão que constitui o ser humano. Para ninguém é um segredo, né, todos falamos tranquilamente em inconsciente e consciente, né, Sim, e somos ambas as coisas. Como somos ambas as coisas, assim, tão diferenciadamente? Então não podemos ser íntegros, porque somos cindidos sim, internamente, né. Pois bem, a missão das musas, por ende, a missão da música, né, é propiciar essa rearticulação, né. É importantíssimo a gente ser como se cindido, reencontrar, né. ter uma consciência, sim, mas é importante que essa consciência, em um momento dado, reconheça a sua outra parte, né, reconheça a plenitude do que foi antes de ser consciente. E isso é o que a música faz. A música não só tocar e cantar, eu já disse, são os assuntos das Sim, musas. sim, sim. Então, na verdade, as artes e, sobretudo, as artes do movimento. Lindo. Como é que isso me leva para uma série de coisas? Pô, é que para chegar a isso que eu estou te contando, como experiência de vida, eu me fiz muitas perguntas. Eu passei por muitos processos assim de procura, ainda estou passando sempre, isso é a vida, né? A beleza, Passar por né, esses processos, justamente. E eu sou muito curioso, e além de curioso, sou metido. Então eu vou lá e pergunto, e leio, e tiro daqui, e comparo, e muitas vezes confronto também. Isso às vezes é meio chato para as outras pessoas, para mim não, para mim é muito divertido. Mas isso acabou me levando a uma pluralidade de visões, de disciplinas, que como comentávamos aqui há pouco, né, fora da transmissão, são áreas em aparência distintas, mas que estão falando a mesma coisa. E que não se entendem por quê? Porque há uma diferença política, né. Esse é meu território e você
gestione lá seus orçamentos, que eu gestiono os meus aqui. Só que para o conhecimento isso é péssimo, né? Por quê? Sim, com certeza. Porque não podemos ver as coisas de maneira integrada, de novo, articulada, plena, né? Verdade, Então, verdade. se as artes, a estética, a beleza servem para alguma coisa, é justamente para tentar propiciar essa plenitude. Esse é o objetivo e essa é a liga. Perfeito. Professor, quando você fala isso, eu fico aqui pensando, talvez a arte como um todo, ela seja ponte, né, pra gente chegar ao talvez uma suposta consciência, né. João, é para ser, é para ser. Essa é uma questão que eu gosto muito de abordar com meus alunos, principalmente os de história da arte, né? Por quê? Porque a gente nunca consegue chegar a uma definição clara, Legal. né? Isso, por um lado, é muito interessante, porque o pensamento continua ativo, não é fechado, não Sim, chegou a uma conclusão absoluta, né? Mas, por outro lado, também é um sintoma, né? Hoje, particularmente, é, é cada vez mais difícil a gente poder determinar, bom, e a arte mesmo, e serve para isso, e de fato é beneficiosa para o ser humano, né. Por exemplo, ontem eu fiquei muito chateado, vi uma notícia nas redes de, perdão por tudo o que isso significa, tá, mas sim. um pichador que foi pichar um machado, arqueológico no Cariri, né, 30.000 anos de antiguidade. Destruiu aquela, né, aquela evidência, que é importantíssimo a múltiplos Sim, planos, né, sim. para o nosso conhecimento, para a nossa integração, para a nossa valorização. E alguém por aí vai dizer que isso é arte, É, porque é pichação, porque é expressão, porque é o posicionamento, o grito de alguém que também está esperando por um lugar. Pode ser, mas você já vê aí o tamanho da discussão que a gente vai ensejar, né? Isso, não sei se alguma vez foi muito mais claro, mas historicamente, pelo menos, a gente pode ver que sim, os pensamentos mais influentes da antiguidade se encaminhavam inequivocamente a alguma série de atividades que podiam ter uma incidência espiritual, sim. né, na minha leitura, uma incidência educacional profunda, tá, que podia dar muito certo, como podia dar muito errado também, isso é Plotino, né, mas que certamente iriam ter uma incidência espiritual profunda, né. Hoje nem sequer mais temos isso, Não, né. e quando você fala, professor, até nesse caso que você citou, é óbvio, né, que até a pichação, etcétera, pode ser considerado e é considerado uma expressão artística, mas no momento que você sobrepõe, né, expressões, aí você entra em outro âmbito, né, em outro lugar, né, como você bem colocou, né. Exatamente, né, então, eu coloco isso porque temos talvez como ponto passivo, né, que a arte é positiva, quase quase Sim, vai salvar a humanidade e é a última ponte, né, o último reduto que a gente tem, mas não é tão direto, tão fácil assim. Eu acho que a gente precisa pensar muito a respeito. com Precisa certeza, esclarecer professor. muitas coisas, Com certeza. né. E eu fico curioso, pegando muito a tua trajetória mesmo como profissional e como Carlos, né, mesmo. Você passa por diversas, países, né, culturas, França, México e tantos outros, né, que eu, vi que você transitou. E eu fico sempre nessa, curiosidade. Realmente existe um conceito único de estética, estética especificamente, ou mesmo com culturas diferentes, mesmo com construções diferentes, a gente, né, sai de um ponto de partida semelhante? Difícil. Desculpa, desculpa, é que eu lembrei de uma passagem de um Aham. um historiador da arte, chama, me fugiu agora o nome. Eu te digo já já, tá? É que eu tô rindo aqui e me fugiu o nome. Henry alguma coisa, eu te digo já. Hã. E ele diz: "O que que é estética?". Bom, a estética, na verdade, é um assunto muito mais próprio da área da psicologia, tá? A arte Nossa. toma a estética porque precisa falar disso, mas são os psicólogos que têm que definir o que que é estética. Agora no parágrafo seguinte, né. Agora, a psicologia conseguiu definir o que que é estética? Não, ainda estão trabalhando nisso, Ainda estão sim. pensando, ainda estão pensando. É Hanson, né, Hanson. Fantástico. Então, o que que é estética? Por isso, né, a publicação que deu Sim. origem a esse nosso evento de hoje,
chama assim, mas afinal, então, o que que é estética, né? Você diz que a arte precisa falar, mas não sabe o que é. A psicologia deveria saber, mas ainda não chegou a um Sim, consenso. Então, estamos falando de quê, né? Tem um livro muito interessante, brasileiro, né? É um livro filósofo brasileiro, que se chama A Estética Antes da Estética, né? Isso me serviu como um marco importantíssimo, né? Porque o título já é muito instigante. Como assim a estética antes da estética? Sim, e que a estética tem data. A estética não é como outras categorias filosóficas, por exemplo, o amor. E sim, já desde muito antes do que temos registros já se fala sobre o amor, se filosofa sobre, né? Não, ninguém filosofava sobre a estética antes do século XVIII, 1750, mais preciso, bem assim no meio, né? Por quê? Porque foi um filósofo, aliás, um professor da hum, universidade, né, que inventou esse nome. Não inventou, ele retomou do grego, tá? Mas retomou esse nome para a tese de doutorado dele, né? Que é o quê? É uma proposta sobre uma concepção e quase que um método, sim. né, de conhecimento. Olha que Ele fantástico, não ele não chama a teoria, gnoseológica, uma teoria gnoseológica, né, gnoseológico. de gnosis, que é conhecimento, ou seja, traduzindo, como aprendemos, tá? Era um professor, ele estava super interessado nisso e chamou a isso de estética. Somente a partir daí é que se fala em estética, né? Antes Fantástico. se fala de es e tesis, que são as partes, né, gregas da palavra, que é sensação e é posição. Então, claro, desde que o ser humano é ser humano, sabe que a gente se posiciona primeiro e acima de tudo sensorialmente, né? Sente as coisas, sente o Sim, ambiente e assim se posiciona. Depois é que provavelmente vem refletir, né? Isso foi o que chamou a atenção do Baumgarten, que é esse filósofo que eu estou te falando, porque justamente ele era professor. E o que estava na moda na época dele era a questão da lógica, a reflexão, né? Ainda somos muito assim, né? Cartesianos, e nós que positivistas, nem né, Descartes, nem Descartes acreditava nisso, né? Que velho, ele super racional ali, super reflexivo. pois é. Então, não, não, porque tem que ser lógica, porque tem que aprender o protocolo, Sim, né? E a fórmula e não sei o quê. Não, pois Baumgarten disse: não, peraí, é que antes de tudo isso, a gente já aprendeu pelos sentidos do corpo. É isso é estética, né? Então, ele formula uma proposta em que, primeiro, valorizamos e sistematizamos como é que aprendemos o nosso entorno, a nossa vida, o nosso posicionamento, as coisas que precisamos resolver pelo corpo e como articulamos esse conhecimento com o conhecimento reflexivo. quase como se fosse uma lente interpretativa, né, professor, mas Mas não tão não, engessado, né, sim, assim. não se trata especificamente de interpretar uma corrente, uma Sim, sim, posição, um determinado conjunto de úteis, técnicas ou ferramentas. Não, 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 não. É tão simples quanto, vê, um jogador de futebol dá um chute na bola, ele não fez nenhum cálculo, não parou para pensar, mas ele acerta bem o cantinho lá do sim. gol, tá? É uma precisão assustadora. Ou seja, ele sabe sensorialmente já fazer isso, colocar a bola lá, e não falha, raramente falha, tá? Essa articulação que eu estou falando é como se esse jogador, bom, já se aposentou, agora tem tempo de fazer outras coisas. Agora eu vou estudar matemática para ver como é que eu chutava a bola e entender por que que eu conseguia botar no cantinho. Talvez isso seja aquilo que Platão quis falar, né, professor, Platão talvez. só falava disso, só que não falava estética, É né. verdade, é É, verdade. ele Esse falava em alma, falava em espírito, falava, né. Justamente, esse É, esse esse sensório, né, professor, exatamente, a chave é essa, é o sensório. E é que Piaget o disse de novo, também Dewey, também, assim, continuaram se sucedendo. Primeiro aprendemos pelo corpo. legal. Isso na primeira infância é central, né, de uma importância fenomenal. Por quê? Porque criança não vai ficar sentada aprendendo fórmulas. Criança aprende no pátio brincando. Porque isso é a sensorialidade. Depois, quando ela estiver pronta nesse processo de formação do aparelho reflexivo que chamamos de consciência, ela vai perguntar.
começa a compreender, né, isso. Exatamente. Mas compreender reflexivamente, porque já compreendeu, já sacou, já domina, tá, sensorialmente, né. Então professor, como eu havia lhe perguntado, mesmo com as suas vivências tão, diferentes, né, de locais diferentes, Sim. porque eu entendo que isso tem muito a ver com o processo cultural, né, também, ou não? Sim, Ou claro. Olha, esse meu percurso que você está me perguntando foi sensorial, foi muito estético, porque eu terminei a escola de educação musical na Universidade de Guadalajara, no México, e sentia que precisava de outras coisas. Então, nesses meios você escuta, né, a Europa, a França, né, sim. o centro universal do bom gosto e das estéticas e não sei o quê. Tá, apareceu uma oportunidade de ir para a Espanha, já fica pertinho da França, fiz uma especialização na Espanha, e daí me virei sozinho, fui para a França, né. Que eu quero estudar? Eu ainda sou fascinado pelo barroco, né. Ah, eu acho lindo também. Pois eu quero estudar música antiga, porque eu quero tocar barroco. João, como são as coisas do destino, né. Me deparei, claro, com o barroco, um barroco profundo, estudos especializados, né. Nesse barroco me deparei com a música folclórica mexicana, Olha que né. o regresso, né, de alguma Claro, forma. eu disse: "Ah, mas se eu vim para a França para estudar barroco, estou estudando música mexicana". Pois é exatamente isso, e se estendemos isso para a América Latina, pois é a mesma coisa. Temos matrizes, francamente barrocas, europeias, atravessadas, claro, por nossas ancestralidades africanas, por nossas ancestralidades, locais também, indígenas locais, claro, que hoje os estudos genômicos estão revelando que ainda são muito mais fortes do que as europeias, as africanas, né. Então, eu acho que todo esse caldeirão, né, e essa vivência fora me ajudou em 2 aspectos. Primeiro, a desfazer uma série de preconceitos que a gente tem com o nosso continente e com Legal. os aforas, né. A gente tende preconceituosamente a pensar que nós somos países de terceiro mundo e que o progresso e o desenvolvimento está lá fora, tá. Eu me topei com coisas incríveis, incríveis no sentido negativo. Então, mais desenvolvidos que nós, não, de jeito nenhum. Mais cultos do que nós? Não, de jeito nenhum. As culturas simplesmente são diferentes. Diferente, sim. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa, há que reconhecer algum aspecto que, especificamente a Europa tem, que nós desdenhamos um pouco, tá? Que é a disciplina, né, a Hum, constância, o estudo. Eles precisam estudar muito, e eu vou dizer isso com toda tranquilidade, tá? Porque eles não são tão talentosos quanto nós. olha que fantástico. Tá, tem muito menos malemolência, sabe. Menos Então, arrojados, menos é. arranjados. Então eles precisam estudar muito para conseguir um resultado bom, mas se dedicam e conseguem resultados muito bons. Em Perfeito. contrapartida, nós somos muito talentosos, e por isso desenhamos um tanto assim a disciplina, o estudo, as técnicas, se a gente acaba fazendo coisas maravilhosas, mas que talvez não vão tão longe, por falta justamente dessa organização, né. Então eu acho que esse é outro aspecto que eu agradeço muito desses meus percursos lá, né. Isso é muito fantástico, professor, porque é um paradoxo, né, porque a gente tem um sensório aflorado, né, nossa Exato, sociedade, exato. sendo que a gente quer o tempo todo namorar com esse lado mecanicista, né, quase, né, engessar aquilo que é engessável, né, Sim, de alguma perspectiva. E aqui eu tenho que trazer, professor, e isso está sendo muito reflexivo para mim. Eu, como antropólogo, eu vejo muito essas concepções e fico assim atraído por isso. Aqui no IPRED a gente sempre fala, né, como eu bem coloquei, desse pilar estético como um pilar formativo, né? Não só da criança, né, mas das mães, das cuidadoras, de nós mesmos, de alguma forma. Sejam, sendo que uma coisa que você me fez refletir é que a gente sempre associa a estética a uma coisa isolada de visual, pois é. paredes, o do desse suposto belo, né. Mas ele Sim, transcende, né, isso, professor. muito. Eu acho que isso talvez seja um ponto positivo para que eu gostaria de te escutar.
até para fixar na gente. Quando a gente está falando do pilar estético, a gente está falando verdadeiramente de quê, professor? Estamos falando de integralidade humana, pilar estético, tá? Perfeito. Eh, daqui a pouco, né, nós vamos ter o evento, eu vou mostrar uma citação do próprio Baumgarten, onde ele diz: "Olha, esse negócio da aparência das coisas, de serem bonitas, de um bom ou mau gosto, etcétera, é erroneamente confundido com estética. Perfeito. Na verdade, não tem nada a ver, tá?" E é que há, na época do Baumgarten, há uma situação, eh, eu diria, econômica e política, tá, que pesa muito sobre esses filósofos. Veja-se Immanuel Kant, né, Sim, porque quando a gente fantástico. escuta de estética e imagina imediatamente, o bom gosto, né, isto me dá prazer, etcétera, isso é Immanuel Kant que está por trás, tá. Mas Immanuel Kant herdou uma discussão do Hume, né, Uhum. que já vinha justamente de uma contraposição entre a nobreza e a burguesia europeias, né, a saber quem é que tem o bom gosto. Por quê? Porque eles brigam imageticamente. Isso também trouxe muito a ênfase sobre a questão da visualidade, né. Os burgueses são comerciantes, então eles sabem perfeitamente que quem não é visto não vende, né. Verdade. Então, a pintura, a escultura, a arquitetura são muito voltadas justamente para trazer visibilidade para essa burguesia. Por outro lado, é uma burguesia que não tem experiência de imagem, então sempre inseguros e sempre desafiando a nobreza que tem toda a experiência de se amostrar, né, de aparecer como divinos, como diferentes perante o povo, né. Então, Hume está no meio desse fogo cruzado, e ele herda para o seu discípulo Kant, né, essa mesma discussão. Então, Kant, ainda tentando resolver a coisa, pois escuta a questão da sensorialidade, né, e vai tomar a palavra da estética para retomar essa discussão do bom gosto, né, de uma maneira, a meu ver, tremendamente tendenciosa. Eu vou tentar mostrar isso também aí, né, Perfeito, perfeito. porque não se justifica, né. O argumento do Kant é que uma postura subjetiva, por ser superior às outras, tem que servir de referencial para as outras, como se fosse universal. Essas são as palavras dele, né. Perfeito. Eh, traduzindo, isso significa que se eu sou professor, portanto, tenho autoridade, o meu bom gosto tem que ser o bom gosto dos outros É também. quase um elitismo, né. É um elitismo, é um elitismo total, tá. A boa notícia é que tanto Baumgarten quanto, Hegel, quanto Schiller, né, e, Schelling também, reconhecem que essa é outra discussão, isso não tem nada a ver com estética. A estética é outra coisa. Só que a palavra foi ficando, né, e hoje é até lixar as unhas é estética, né. Estética. Pois é. Fantástico, professor. Olha, isso me fez refletir tanto, gente, porque eu acho que o professor colocou uma nova resposta para quando me perguntam o que é que o IPRED faz, que eu fico assim, um Maravilha, estado de olha. calamidade, assim, meu Deus, o que é que o IPRED faz? E aí você me Sim. deu uma nova frase. Talvez a nossa missão seja, talvez também trazer integridade das pessoas, né, na sua maneira. Eu acho que vamos adotar agora essa missão. Gente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Vou dizer, viu, professor, eu acho, o tempo aqui quase violento, porque eu, por mim, eu ficaria eternamente conversando Eu contigo, mas sei. ninguém Eu vence Cronos, né, só professor? só só deu para começar, né. É, Essa é a culpa do Cronos. Mas sem Cronos não estaríamos aqui é também, ó. verdade, é verdade. É. Professor, para a gente ir terminando, queria colocar 3 perguntas, um bate-bola bem legal, uma dica de um livro, um filme e uma memória. Pode ser uma memória estética. Um livro, meu livro, mas Ah, afinal o que que é perfeito, estética? Foi publicado pela Chiado em Portugal, perfeito. tá quase esgotado, aí acho que ainda tem um Que pouco bom, na Amazon, que tá, bom. mas eu vou reeditar em breve, tá, por Vamos ver se aqui. a gente coloca no link também no Pronto, stories, vai pronto, ser pronto, legal. pronto. Siga a editora Musai, tá, que é a editora do meu instituto. Um filme, Festa no Céu. Ai, que lindo. Conhece? Maravilhoso, a animação, né, Festa no Céu. É o filme maravilhoso. do século para mim. Ai, É maravilhoso. E uma recordação estética, Cheiro de Pinheiro. ai, que legal. Ah, eu nasci na montanha, a 2000 metros sobre o nível do mar. Bosque de pinheiros. Isso é
é o meu lugar, assim, de calma, de realização, de pensamento profundo, assim, cheiro de pinheiro. Que bonito, professor. Professor, imensamente grato por essa partilha Quem de Ágora agradece sou eu. aqui. Ficou realmente para mim, eu acho que para os demais, talvez um convite mesmo, um convite para a gente repensar que dessa estética não num caráter positivista, mas talvez num regresso, não mais como Platão, mas com Carlos Velasquez, no sentido Imagina. de pensar, estética como ponte para a alma mesmo, É professor. isso, Obrigado, viu. exatamente. Muito Obrigado a obrigado. você. Gente, Obrigado e ficamos prédio. por aqui, do nosso episódio, lembrando que o próximo, Agro dos Pensadores, vai seguir um fluxo que vai pegar um pouco da ponte que o professor Carlos, trouxe pra gente, que vocês vão adorar. E a nossa primeira pensadora mulher, né, então vai ser muito, muito, muito bacana. A gente espera vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado, professor. Obrigado, digo eu. Até a próxima.